Olá pessoal, resolvi fazer esse vídeo, uma forma de pedir ajuda, de pedir apelo, enquanto eu ainda posso, enquanto eu ainda consigo fazer isso por mim, devido a um problema de visão que me ocorreu, né, recentemente. Vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem melhor e depois vou tentar detalhar sobre o que aconteceu. Meu nome é Aline, eu tenho 22 anos, sou de Marabá, cidade do estado do Pará. As pessoas mais próximas a mim, meus familiares mais próximos, sabem que eu tenho visão única. Eu só tenho um olho funcional, ou seja, um dos meus olhos é cego, devido a uma sucessão de fatores. Eu nasci com catarata congênita, fui diagnosticada com mais ou menos 4, 5 meses de vida. Cheguei a fazer a cirurgia, ainda bebê, em ambos os olhos. Só que desde então, os meus olhos são doentes, né? Com o decorrer dos anos, mais especificamente no decorrer da minha adolescência, eu fui perdendo a visão desse olho cego. Eu sempre soube, né, que eu tinha um problema visual, eu enxergava meio embaçado, mas eu não sabia da gravidade do que estava acontecendo comigo. Nunca me foi explicado. Até que ano passado, mais ou menos em abril do ano passado, eu comecei a sentir fortes dores no olho cego e o olho que já era embaçado, né, começou a piorar, eu comecei a não ver mais nada desse olho. Aí foi então que eu procurei 2 oftalmologistas que me recomendaram aqui da minha cidade e questionei eles, porque eu ia em oftalmologista, não era com frequência, mas eu ia, mas nunca me foi explicado a gravidade do que estava acontecendo, nem com um e nem com o outro olho. Questionei eles, perguntei se tinha solução. Eles falaram que do nível que eu cheguei lá, já não tinha mais solução, que o olho já estava atrofiando. Porque eu tava sentindo fortes dores, né? Eles falaram que já era irreversível, né? Que já não tinha o que fazer nesse olho cego. Foi aí que eu recebi o meu primeiro laudo, né? De cegueira em um dos olhos. E foi aí também que eu soube que eu devia ter certos cuidados com esse olho que eu ainda consigo enxergar. Que ele também é doente, tem alguns problemas como pressão alta, eu não sabia. Foi a partir daí que eu comecei a usar colírios, faço uso de colírios diariamente para manter essa pressão ocular estabilizada, baixa. Faço uso de medicações para manter o olho o mais saudável possível, né? Comecei a fazer tudo que os médicos diziam que era para mim fazer, o que não podia, eu sempre escutei eles, né? Porque era o único olho que eu tenho, né? É o único olho que eu tenho. Até que há um mês atrás, mais ou menos, foi no final de julho, apareceu uma mancha no meu campo de visão. Essa mancha, ela fica bem no centro, ela fica bem no foco da minha visão. Aonde eu foco, ela fica seguindo. Por exemplo, eu não consigo ler. Se me der uma folha para me ler, eu não consigo, porque para mim ler eu preciso focar nas palavras, né? Eu não consigo escrever meu próprio nome. E foi aí que eu fui atrás para saber o que era que estava acontecendo, né? Porque apareceu a mancha e não estava sumindo de jeito nenhum. As horas foram passando e não estava sumindo. Eu fui atrás para ver o que era. Até que o meu oftalmologista olhou e desconfiou que era algo na retina. Que a retina fica lá no fundo do olho. E ele já tinha me explicado que a minha retina era fina, devido ao histórico que eu tenho, né? A cirurgia de catarata. A minha retina ela é mais fina do que o normal. Ele desconfiou que era um problema lá, passou uns exames passou para um retinólogo, que é um especialista em retina. Fiz os exames conforme ele pediu e nos exames constatou que teve um rasgo na minha retina, bem no centro da minha retina teve um rasgo, teve uma lesão, né? Como se fosse uma estria de pele que dá na pele, como se fosse isso que ele me explicou, o retinólogo daqui, né? E essa lesão desencadeou uma hemorragia, porque vasinhos anormais se criaram, né? E romperam
com a lesão e começou a hemorragia. Meu olho tá sangrando, o fundo do meu olho tá sangrando, no caso, na retina. Nas imagens dá pra ver melhor. Um dos exames que é feito é a imagem do fundo do olho, porque não é visto, não tem como a gente ver a olho nu, né? Aqui, ó. Aqui é a frente do olho, que é a pupila, a íris, a córnea, e aqui é o fundo do olho. Essa parte vermelha é a retina e esse redondinho que parece uma gema de ovo é o nervo óptico. Essa parte é a parte neural do olho. A lesão, ela tá bem no centro da retina. Eu acho que dá pra ver. Ela tá bem no centro da retina, como se fosse um ferimento. Esse aqui dá de ver melhor. Tá como se fosse um ferimento. E com essa lesão, né, desencadeou uma hemorragia, tá sangrando lá atrás do fundo do meu olho. E o retinólogo, né, que laudou esses exames, falou que o melhor tratamento a ser feito nesse caso para parar o sangramento e reverter o que está acontecendo, para que não piore, para que não se torne irreversível, né? Ele passou um tratamento que são aplicações de injeções. O nome da injeção é Vabysmo. É uma injeção que é aplicada lá nesse local mesmo, lá no fundo do olho, no local onde está a lesão. E inicialmente ele passou 3 injeções, aplicadas uma a cada mês. E após isso, repetir os exames, ver como as injeções reagiram. E se for preciso aplicar mais, ou espaçar as aplicações a cada 2, 4 ou 6 meses. Só que esse tratamento que ele passou é de custo muito alto, muito elevado. Porque cada aplicação de injeção fica em torno de R$8.000. É um valor muito alto. E cada aplicação é esse valor. Ele passou inicialmente 3 injeções, né? Para tentar reverter o que está acontecendo e parar o sangramento. E eu resolvi gravar esse vídeo para pedir ajuda, né? Enquanto eu ainda posso, enquanto eu ainda consigo ver a luz do dia. Porque eu não tive chance de salvar esse olho cego. Eu perdi ele, mas eu não sabia da gravidade do que estava acontecendo. Descobri já quando já era uma causa sem solução, né? Pelo menos é o que os médicos daqui dizem. Então, se existe um tratamento, eu tô fazendo de tudo, né? Pedindo ajuda, gravando esse vídeo, para ver se eu consigo arrecadar algum valor para pelo menos aplicar a primeira injeção. Já até pensei se eu conseguir ir para fora, né? Ir com um outro retinólogo de fora, escutar uma segunda opinião. E se for mesmo essa injeção, aplicar a primeira injeção. Porque é uma corrida contra o tempo, né? Porque como tá sangrando, eu não sei se amanhã eu vou conseguir ver a luz do dia. Então eu resolvi gravar esse vídeo para pedir ajuda. Se você puder me ajudar, eu vou deixar o meu Pix na descrição do vídeo. Qualquer valor é bem-vindo. Oração também é bem-vinda. Se você puder compartilhar esse vídeo e me ajudar a salvar esse olho que eu tenho, né? Porque não é o meu fôlego que tá indo embora. É a minha visão, né? Que tá comprometida. Mas sem a visão, você não conseguiria nem me ver. Você não conseguiria nem ver esse vídeo. Então, eu não conseguia nem levantar de onde eu tô sentada aqui, sem ajuda. Porque uma pessoa que perde a visão, né, ela precisa ser guiada. Porque ela corre até risco de vida se ela andar por aí às cegas, né? Então é muito complicado, é uma situação muito difícil. Que eu peço força para Deus todos os dias, para que eu tenha discernimento, né, para ter força, né, para enfrentar tudo isso. Já iniciei o processo para tentar o tratamento pelo SUS, mas é demorado, né? E como é uma coisa que é uma coisa contra o tempo, né? Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Eu resolvi pedir essa ajuda. Então, qualquer valor é bem-vindo. Se você puder me ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda. Muito obrigada pela atenção.